Olá, amores da Gar, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e me sigam também lá no Instagram, que é @gar_amância. Bora pro vídeo! Sim, gente, eu fiquei grávida adolescente. Eu fiquei grávida quando eu tinha 17 anos. Então, vamos lá. Quando eu tinha 15 anos, o Fernando, meu namorado, excelentíssimo esposo agora, ele me pediu em namoro pros meus pais. Ele veio em casa, me pediu em namoro pro meu pai e pra minha mãe, e os meus pais aceitaram, concordaram com o nosso namoro. Mas uma das cláusulas que eles falaram, o que eles pediram era que a gente não namorasse, que o Fernando me respeitasse até os 18 anos, ou seja, não fizesse sexo até que eu completasse os meus 18 anos. Pois bem, namoro vai, namoro vem, perdi a virgindade com o Fernando e como em casa o assunto sexo sempre foi um tabu muito grande, a minha mãe não dava abertura pra conversar sobre isso, porque pra ela tinha que perder só com 18 anos. A minha irmã mais velha não dava abertura pra conversar sobre isso. Uma vez eu conversei com ela sobre isso, quase que ela teve um microinfarto, ela ficou pálida, só porque eu falei que eu queria perder a virgindade, ela ficou pálida e achei que ela ia ter um treco do meu lado, então o que eu fiz? Nunca mais eu toquei sobre esse assunto com ela. Então, comecei a tomar anticoncepcional por conta, porém, o anticoncepcional começou a me fazer mal e eu cortei o anticoncepcional. E aí, o que a gente fazia? A gente dava aquela famosa gozada fora. Isso mesmo. E aconteceu que um dia, barriguinha inchada, peitinho inchado, eu falei, ué, o que tá acontecendo? E eu comecei a enjoar. Eu falei, Fernando, acho que tô grávida. Preciso que você vá na farmácia e compre um teste de gravidez pra mim. Bom, esperamos até o final de semana, cheguei na casa dele e lá vamos nós. Primeiro teste, na hora que apareceu os 2 risquinhos, eu olhei pra cara dele e falei, não, esse teste tá errado. E aí ele foi na farmácia novamente, comprou o segundo teste, eu olhei pra ele e falei, não, esse teste tá errado. Ele comprou o terceiro teste, porque eu falei, teste de farmácia sempre dá errado. Mano, a confirmação. A hora que eu vi os 2 risquinhos naquele teste de farmácia, eu tive um surto, na verdade, na hora, assim, o meu mundo acabou, eu comecei a chorar. Enfim, cheguei na minha mãe, demorei muito, eu passei dias me martirizando, passei dias chorando com o mundo acabado, não sei o que. E uma hora ou outra minha barriga ia começar a aparecer e eu não sabia o que fazer. E o Fernando, super parceiro, começou a falar pra mim que ia ficar do meu lado, que ele ia assumir a criança pra eu ficar calma. E eu fiquei muito nervosa, muito triste, porque era aquele momento que é todo mundo preparando formatura, que você tá naquela expectativa. E eu grávida? Como assim grávida? Aos 17 anos eu tinha todas as informações que na escola dá. Mesmo que a minha mãe dentro de casa ela era super travada pra conversar comigo sobre esse assunto, dentro da escola sempre falava, pô, usa camisinha, usa anticoncepcional. Falei, pô, eu não acredito que eu tô grávida. Sabe, foi por falta de responsabilidade mesmo e não por falta de informação. Porque dentro de casa tinha esse problema, esse tabu com a palavra sexo, com o assunto sexo. Uma hora ou outra eu ia ter que contar pros meus pais, eu passei dias naquele sofrimento, naquela angústia, chorando, depressiva. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E eu já não sabia mais, mas uma hora ou outra minha barriga ia começar a aparecer. E o problema foi que os meus enjoos apareceram demais. Né? Eu enjoava muito, eu acordava já passando mal. Minha mãe fazia artesanato na época, ela fazia biscuit, eu ajudava ela com biscuit. E minha mãe veio conversar comigo. E eu simplesmente dura, nem olhei na cara dela, só falei assim, eu tô grávida. Aí a minha mãe me levou no posto de saúde. E lá no posto de saúde eu fiz o exame e deu mesmo que tava positivo, que eu estava grávida. E aí o Fernando veio em casa pra contar para os meus pais, porque ele tinha que vir contar pro meu pai, né? A gente tinha que conversar sobre isso. E quando ele veio, eu falei assim, o meu pai vai me colocar pra fora de casa. Por quê? Porque o meu pai, ele é idoso e essas pessoas mais velhas, eles têm essa visão do mundo que, ai, nossa, filha minha não coloca piercing, filha minha não tem tatuagem, filha minha não sei o que, filha minha nananã. Ele era muito assim. Então eu falei assim, ele vai me colocar pra fora de casa. É óbvio, é óbvio. Falei, eu tô ferrada, minha vida acabou.
E o Fer veio em casa, meu namorado, né, o pai do meu filho, veio em casa, a gente sentou no sofá e aí viramos pros meus pais. E aí o Fernando falou assim, olha, a Gardênia tá grávida e eu vou assumir a criança, a gente casa, nananã. E o meu pai, eu falei assim, agora fodeu, né? Aí meu pai olhou e falou assim, a gente tá aqui pra dar todo o apoio pra vocês, a gente tá aqui pra dar todo o apoio pra vocês, a gente tá do lado de vocês, mas a responsabilidade do filho é de vocês, quem vai criar são vocês. Mas a gente tá aqui pra apoiar. E isso foi um grande alívio na minha vida. Eu acho que se eu soubesse que meu pai ia falar dessa maneira, se ele ia me dar esse apoio, eu já tinha contado. Eu não tinha passado todos aqueles dias chorando aos prantos e naquela sofrência. Porque foi um sofrimento muito grande, eu me martirizei muito, eu sofri demais, sozinha psicologicamente falando. Porque querendo ou não, tipo, ele é o pai, tá, mas era o meu corpo, era a minha vida, era a minha adolescência, o meu momento, entendeu? E então eu fiquei, tipo, desolada. Por mais que o Fer ficasse do meu lado e por mais que ele me deu todo o apoio, eu tive isso também. Porque não é fácil ser uma grávida adolescente. E o meu pai ficou do nosso lado e o Fer veio morar com a gente, comigo. A gente morava num quartinho no fundo da casa dos meus pais, um quarto com banheiro, uma suíte. E ali a gente começou a nossa vida, a nossa história, a gente começou a escrever a nossa história. Fiquei com barrigão do Brian e terminei o 3º ano do ensino médio, que não foi fácil terminar a escola grávida, porque os julgamentos alheios são gigantescos de todos os lados possíveis, tá? Não é legal isso, não foi legal passar por isso. Querendo ou não, todo mundo ficava me olhando diferente na escola, não tinha aquela coisa de ela é normal, ela é comum. E no dia 7 de dezembro nasceu o Brian, o nosso menino, o nosso filhote. Foi a melhor coisa assim que aconteceu nas nossas vidas. O meu pai, ele já era muito idoso. Meu pai hoje é falecido, faz 2 anos, mas ele era muito idoso. Então ele pôde e teve a oportunidade de ver o neto crescer. E isso pra mim é uma coisa que preenche muito meu coração e me deixa muito feliz, sabe? Porque eu não tive avô. Eu tive uma avó só, então assim, eu não tive avô, eu não tive esse carinho de avô e o meu filho teve. E isso pra mim é muito, muito, muito importante, porque era uma coisa que eu queria muito que eles tivessem, o meu filho tivesse. Bom, acho que já ficou muito extenso isso daqui. Depois vou dar mais detalhes, mas assim, o que eu queria passar pra vocês é que sim, fiquei grávida adolescente aos 17 anos, consegui terminar o ensino médio grávida. Então meninas que estiverem passando por isso, não desistam, não desistam, terminem, concluem a escola. Se vocês vão grávida mesmo e concluem, porque vocês, assim, é a melhor coisa que você vai poder fazer pela sua vida, você tem que pensar em você também, tá? Mãezinhas que estiverem me vendo, que estiverem passando por essa situação, eu sei o quanto é difícil, mas se você estiver dentro da sua casa, uma menina ou um menino, conversem com eles sobre o sexo, porque o sexo não pode ser um tabu dentro da sua casa, uma parede, uma barreira entre você e os seus filhos, porque se vocês fizerem com que a palavra sexo ou o motivo sexo seja uma barreira na sua casa, vai acontecer. Porque de uma forma ou outra vai acontecer, mas que não seja, tipo assim, uma gestação ainda não é o pior, porque pode vir a pegar uma doença se for com qualquer pessoa. Eu tive sorte nesse quesito, graças a Deus, eu e o Fer, a gente se dá super bem, eu peguei um cara legal, ficou do meu lado na minha gestação e... Então eu tive essa sorte dos meus pais me apoiarem. E eu sei que tem muitas meninas que não têm. Então se vocês estiverem passando por isso na sua casa, apoiem os seus filhos. Apoiem, porque vai fazer total diferença na vida deles, tá? Gente, esse é o meu conselho pra vocês. Esse foi um pouquinho da minha história. Fiquei grávida adolescente, não morri por causa disso. E hoje o meu filho tá lindo e saudável. E foi a minha decisão em ter o meu filho. Foi a minha decisão. Acima de tudo isso que eu acho muito importante, a decisão ter sido tomada por mim, tá? Não casei com o Fer. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like. Vou continuar essa história, a minha história. E se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem conversar comigo, me sigam no Instagram, @gar_amancio, e podem me mandar direct por lá. Beijão, gente! Tchau!